Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira linda, né? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do aquecimento para a nossa maratona Excel Sem Barreiras, a nossa terceira aula antes da maratona, né? A nossa pré-maratona, digamos assim. Quero dar os parabéns para você que está estudando e chegou até aqui, porque esse é o passo inicial para você começar uma jornada aí de melhoria, de avanço na sua carreira, né? Para você alcançar as suas promoções, o que você tanto deseja, para você conseguir um novo emprego. Esse é o passo inicial. Eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui e já ter completado algumas das aulas da maratona, e eu espero que você continue conosco aí até o final, tá bom? Lembrando que a maratona começa somente na segunda-feira, tá? Essas três primeiras aulas são a pré-maratona, né? O nosso aquecimento para a maratona. E segunda-feira às 9 da manhã eu vou liberar a primeira aula da maratona. A segunda aula da maratona vai ser ao vivo na terça-feira às 8 da noite. Então essa é a aula mais importante porque você vai poder assistir somente ao vivo e ela não vai ter replay, tá bom? Já falei várias vezes, mas é sempre bom lembrar novamente para que você não esqueça aí dessa aula tão importante que é a aula de terça-feira à noite às 8 horas. E uma coisa que eu sempre me pergunto é, será que você realmente tem noção do quanto o conhecimento de Excel é importante para o mercado de trabalho, né? Eu sempre pesquiso, né? Eu sempre estou antenado no mercado, até porque eu trabalho com Excel, é muito importante que eu entenda o quanto o Excel vai ser importante, vai ser relevante ainda daqui para frente, né? E recentemente eu vi um estudo, uma pesquisa lá dos Estados Unidos, mostrando que, né, dos conhecimentos e habilidades necessárias para o futuro, né? O pessoal fez uma análise lá, quais são os 20 conhecimentos mais necessários e mais solicitados, né? Mais requisitados para o futuro, né, para os próximos 20 anos, e o Excel apareceu entre as 3 habilidades mais importantes, né? Uma delas seria a habilidade de contato social, né, a habilidade de conversar com as pessoas, e o Excel apareceu entre as 3 primeiras, isso para vocês terem uma noção, né? Hoje, todas as entrevistas de emprego, né, uma pesquisa dessa vez feita pelo LinkedIn, mostra que de todas as vagas abertas para multinacionais, né, para grandes empresas, de todas as vagas abertas, 60% delas pedem conhecimento avançado em Excel, tá? 60% delas pedem conhecimento em Excel, enquanto que apenas 40% delas pedem inglês, por exemplo, que é uma habilidade que todo mundo fala que é muito importante, né? A gente percebe que o Excel é mais importante que o próprio inglês. E aqui na maratona você está tendo acesso a uma oportunidade realmente incrível de você aprender essa ferramenta de uma maneira rápida, prática, objetiva e o mais importante de tudo, gratuitamente. Então não tem desculpa, né? Não tem o porquê você falar que não teve oportunidade de aprender Excel. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas eu preciso falar também de um assunto sério com você, um assunto muito sério. Você já assistiu todas as aulas da maratona até aqui? A aula 1 e a aula 2? Por que eu tô te perguntando isso? Porque nós, como seres humanos, né, a gente tem essa necessidade, parece, de deixar as coisas para depois, ou de falar que a gente não tem tempo de fazer as coisas, né? Que não deu tempo, não consegui fazer, tá muito corrida essa semana, né? Basicamente, esse é o nosso comportamento normal e natural, né? Mas eu preciso te falar que você tá no momento da sua carreira, no momento da sua vida, que você precisa dar atenção, dar foco nos seus estudos, tá? E de verdade, cara, Instagram, Netflix não vai trazer a promoção e nem a vaga de emprego que você precisa. Então eu sei que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Mas eu vou compartilhar com vocês qual que é o meu método, porque eu, desde que eu comecei a aprender Excel até hoje, eu tenho um método, tenho um hábito, né, de estudar, não só Excel, mas estudar alguma coisa, pelo menos 1 hora por dia, tá? E hoje, né, da maneira que está hoje a minha vida, a hora mais fácil de eu estudar é das 7 às 8 da manhã, tá bom? É um exemplo, né? O Vini, por exemplo, meu sócio, ele prefere estudar depois que ele termina o trabalho dele. Então, das 5 às 6, ele reserva 1 hora para estudar alguma coisa, tá? Essa é uma sugestão e eu te digo assim, de coração mesmo, que é muito importante você reservar um tempo para você estudar. Não precisa ser 1 hora por dia, né? Pode ser menos, mas a verdade é que 1 hora é um tempo tão simples, tão fácil de achar, né? Independente do quanto de coisa você tem para fazer, se você realmente der prioridade, você vai fazer, você vai tirar essa 1 hora para você estudar. Não tem como dizer que não tem o que fazer, que é impossível, mesmo que a sua semana seja muito corrida, você vai poder reservar 2, 3 horinhas no domingo para estudar, então não adianta dar desculpas, né? A gente sempre fala aqui na Academia Excel, a gente sempre conversa entre nós, a gente sabe que tem uma frase, uma máxima, que realmente funciona muito bem, né? Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Isso é muito comum, é por isso que eu tô falando com você sobre esse assunto agora, tá? 1 hora de aprendizado de Excel por dia parece que não é muito, né? Parece pouca coisa, 1 hora por dia não vai influenciar muito, mas olha só, 1 hora por dia, se você for ver no final do mês, já foram 30 horas, né?
30 horas, basicamente, é o tempo que você vai levar lá dentro do nosso treinamento Excel Sem Barreiras para você sair do zero, do absoluto zero, chegar no nível avançado, aprender coisas que nem tem em curso de Excel básico ou avançado por aí, aprender coisas inacreditáveis, realmente se destacar na sua carreira com apenas 1 hora por dia durante 30 dias. Então, é uma coisa tão simples, né? 1 hora por dia, estudar 1 hora por dia, uma coisa tão tranquila, e a gente deixa de fazer e acaba perdendo, às vezes, a oportunidade, porque a gente não dá valor a essa 1 hora, a gente acha que é muito pouco, que não vai fazer diferença, mas a verdade é que faz muita diferença se você somar isso aí e perceber ao longo de 1 mês, 2 meses, o quanto de tempo que dá de estudo e o quanto que você vai evoluir estudando apenas 1 hora por dia. E aí você pode dizer, ah, Johnny, mas é muito difícil estudar 1 hora por dia e tal, né? E eu realmente concordo, é difícil, né? Nunca foi fácil, ninguém disse que é fácil, não é fácil para ninguém, tanto que é por isso que pouca gente tem realmente um conhecimento de Excel, que realmente é uma coisa difícil, você tem que sentar lá e estudar por um período específico, né? Por um período X, e realmente estudar não é uma coisa tão legal, não é uma coisa fácil. Eu mesmo lá atrás, quando eu tinha os meus 18 anos, eu entrei no meu primeiro emprego formal, né? E quando eu entrei nesse emprego, eu já tinha uma experiência, né? Porque eu já fui estagiário e menor aprendiz. Então eu fui estagiário numa universidade estadual e fui menor aprendiz na Justiça Federal. Eu cheguei na empresa e já pensei assim, bom, eu vou começar com um salário baixo, mas aí eu me esforço, vou me empenhando e eu consigo alcançar um salário melhor, bons resultados, desde que eu me empenhe, desde que eu me esforce muito, né? E o que aconteceu? Meu objetivo definitivamente era ganhar mais. Eu comecei com um salário bem baixo e eu achei que logo na sequência eu ia conseguir aumentos salariais, né? O meu salário era R$700, então era um salário bem mirradinho mesmo, bem baixo para trabalhar as 9 horas por dia que eu trabalhava, né, das 8 às 18, e aí eu me esforçava muito, eu buscava bastante, me entregava bastante, né, trabalhava muito, fazia hora extra, eu via, pelo menos na minha opinião, que eu era a pessoa que mais me esforçava lá dentro da empresa naquele período, né, e aí passaram-se 6 meses e eu não tinha conseguido nenhum mísero aumento, e eu tava imaginando que em 6 meses eu já ia estar ganhando mais ou menos o dobro ali do que eu já tinha começado, né, e infelizmente não foi isso que aconteceu, né, e aí com 6 meses eu fui falar com o meu chefe pela primeira vez, né? Falei pra ele, ó, me esforço pra caramba aqui, trabalho bastante e tal, será que tem como você me dar um aumento? E o que ele me respondeu foi que eu merecia sim, que eu trabalhava muito e que assim que ele conseguisse, ele ia me dar um aumento. A verdade é que ele foi me enrolando por um bom tempo, e isso é muito comum no mercado de trabalho, né? O chefe ele não vai falar pra você que você é um funcionário ruim, até porque ele tá vendo o seu esforço. Porém, só esforço não leva ninguém a nada. Isso eu descobri depois de 2 anos me empenhando, né? Então foram 6 meses que eu passei trabalhando muito, depois mais 2 anos esperando aquele aumento e trabalhando pra caramba, sem conseguir absolutamente nada, sem conseguir um mísero aumento de R$10 que fosse. E nessa época, depois de 2 anos, né, depois de 2 anos e meio naquela empresa, eu comecei a ficar desesperado, porque eu estava sem dinheiro e sem esperança de poder evoluir, de poder avançar na minha carreira, né? E eu sempre fui, desde pequeno, né, desde quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu sempre fui muito correto, muito organizado com as minhas finanças. E mesmo assim, naquela época, estava muito impossível de controlar, eu estava cheio de dívidas, nunca tinha dinheiro para nada. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu falei pro Vini assim, falei, Vini, quando eu ganhar o meu aumento, eu vou comprar um tênis novo, porque o meu tênis estava todo rasgado, eu só tinha um tênis, ele estava todo rasgado, todo acabado, né? E eu não falo isso com tristeza, até porque naquela época, de onde eu vim, né, do lugar que eu morava, dos colégios que eu estudei, dos lugares onde eu passei, ter só um tênis e ele tá todo rasgado era uma coisa normal, né? Mas eu tinha o objetivo de sair daquela situação, de avançar, de evoluir, de não precisar passar por aquela situação de novo, né? E eu falei pra ele isso naquele dia, né? Falei, Vini, quando eu ganhar o meu aumento eu vou comprar um tênis novo, né, tal. E aquele dia o Vini me respondeu bem assim, falou assim, ó, que se eu fosse esperar pelo meu aumento, eu nunca ia fazer nada, né? E aquela frase, ela bateu muito forte em mim, porque eu percebi uma coisa, eu falei, cara, realmente, né, porque se 2 anos e meio eu não consegui nenhum aumento aqui, quem garante que eu vou conseguir nos próximos meses, que era o que eu estava imaginando, que era o que eu achei que ia acontecer, né? Então depois daquilo, né, alguns anos depois eu li uma frase em um livro, que inclusive eu quero compartilhar com vocês, é uma frase que tem muito a ver com aquele momento. A frase diz o seguinte, se você for esperar por uma oportunidade, você vai ter que esperar para sempre, né? Essa frase é muito forte porque ela mostra que a gente ficando parado, a gente fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo hoje, só garante que a gente vai ter os mesmos resultados, a gente não vai mudar nada, a gente não vai avançar sem fazer algo de diferente. E naquele momento, exatamente naquela hora, eu decidi, cara, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu vou sair daqui, eu decidi que eu ia sair da empresa. Eu falei, eu vou sair da empresa, vou fazer alguma coisa diferente, eu preciso mudar, preciso fazer algo melhor para a minha vida, para a minha carreira, né? Só que tinha um problema, naquela época era um momento de muita crise, a crise estava muito grande no Brasil, aqui na cidade também,
e não tinha como arrumar um outro emprego que eu fosse ganhar mais do que aquilo que eu já estava ganhando, né? Com certeza, se eu fosse arrumar um emprego, ia ser para ganhar menos. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me especializar. E aí eu decidi que a primeira coisa que eu ia estudar seria Excel. E hoje eu vejo que aquela foi definitivamente a melhor escolha da minha vida. Eu posso te falar que não foi nada fácil, porque naquela época não tinha nenhum método prático, nenhum método rápido e objetivo para eu aprender Excel. Eu acabei levando mais ou menos uns 2 anos para conseguir chegar no nível intermediário de Excel, que nem é um nível tão top assim, eu levei uns 2 anos só para chegar no nível intermediário. Porém, quando eu cheguei no nível intermediário, no final desses 2 anos, eu já estava num outro nível, num outro patamar dentro da empresa e não tinha mais por que eu querer sair. Isso porque em 2 anos o meu salário foi dobrado, eu recebi uma sequência de aumentos até chegar ao dobro do meu salário. Além disso, eu acabei virando gestor de suprimentos. Então eu era o gestor ali responsável por uma equipe de 3 a 4 pessoas que tinha a responsabilidade de manter as peças e os insumos para uma empresa que tinha um abate de mais de 150 mil aves por dia, né? Tinha mais de 3 mil pessoas trabalhando lá e eu tinha que prover essas peças, esses suprimentos para que aquela produção funcionasse. Então eu já tinha muita responsabilidade, já tinha um reconhecimento legal, tinha um salário muito bom e melhor que isso, depois eu acabei dobrando de novo, esse salário já estava dobrado, então de 700 em 5 anos ali eu passei para mais de 3 mil reais. Resumindo, eu me tornei o cara que a grande maioria ali, as pessoas ou que estavam começando na empresa ou que estavam abaixo de mim, se espelhavam. Então todo mundo queria alcançar todo esse reconhecimento, toda essa habilidade que eu tinha, né? E olha que nem era tanta coisa assim, eu era Excel intermediário ali, nem Excel avançado eu era, nem esse nível de Excel eu tinha alcançado. E eu via todo mundo ali passando pelas mesmas dificuldades que eu, né? As mesmas dificuldades que eu passei lá atrás. Se esforçavam muito, se empenhavam muito, trabalhavam muito e não alcançavam nada de resultado. E se você já passou por alguma coisa parecida comigo, né, de você saber o que tem que fazer e ver as pessoas que não fazem aquilo que deve ser feito, né, ver as pessoas falar assim, cara, é muito fácil, faz isso aqui, né, você com certeza teve esse sentimento que eu tive, que eu sempre tive na época, né, de querer ajudar, de querer mostrar o caminho, de querer ensinar as pessoas como que elas poderiam chegar aonde eu cheguei, como que elas poderiam ter essa facilidade a mais na carreira, ter essa vantagem que a gente falou lá no primeiro dia quando estava falando do Bolt, né? Ter essa vantagem competitiva, né? Ter esse diferencial. E inclusive essa é a razão de eu estar aqui hoje falando com você. Mas o fato é que você vai ficar reconhecido como o cara ou a mina do Excel e quando tiver uma promoção na sua carreira, você vai ser a pessoa que vai ser lembrada, porque você vai ser a pessoa que tem mais habilidade, mais atitude para ser efetivado, para ser promovido e etc. E a gente espera que daqui a 1 ou 2 meses, quando você terminar a nossa formação do Excel Sem Barreiras, você se lembre que essa história começou aqui na maratona. Então vamos finalizar o nosso controle de finanças. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer análises de dados de uma maneira muito fácil, muito prática, sem precisar fazer 1000 fórmulas, fazer aquelas coisas loucas que a gente aprendeu também no começo, mas sem precisar fazer milhões de fórmulas, aquelas coisas complexas. Uma ferramenta muito simples que vai nos ajudar muito na análise dos nossos dados. Porque se alguma vez você já teve medo das fórmulas no Excel, se alguma vez você já pegou uma planilha completa, cheia de informação, cheia de coisas, cheia de fórmula, e você teve algum medo de não conseguir fazer ou não conseguir mexer nela por ela ser muito complexa, esse medo vai acabar hoje, porque você vai ver que se você fizer as análises e os relatórios de um jeito certo, ele se torna uma maneira muito fácil, né? Como eu já falei para vocês, o Excel tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Você consegue fazer de diversas formas diferentes. Mas se você conhece a maneira certa, você não passa perrengue, você não passa dificuldade, né? Então hoje a gente vai conhecer essa ferramenta sensacional. Então a gente tem aqui a tabela que a gente criou na aula passada, né? A tabela que a gente criou até aqui, da maneira em que ela estava, né? E tem também o gráfico aqui do lado, que eu inclusive vou apagar esse gráfico aqui, porque a gente não vai precisar dele na aula de hoje, tá bom? A aula sobre gráficos foi a aula número 2. Então, tá aqui a tabela, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais alguns dados aqui para a gente ter um pouco mais de informação para poder analisar depois. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar esses códigos e vou replicar eles aqui embaixo. Olha só, vou colar aqui embaixo. Você vai ver que ele já preencheu automaticamente a coluna das despesas, como a gente descobriu o PROCV lá na aula 2, né? Ele faz essa pesquisa aqui para mim, já preenche o nome da conta, dependendo do número que tiver aqui no código. Isso é tranquilo, se você quiser aprender isso, volta na aula 2. E aí eu vou colocar aqui um mês, tá? Vou inserir uma
uma coluna e vou chamar ela de mês, tá? E aqui no mês eu vou colocar que os primeiros lançamentos eram do mês de abril e os próximos lançamentos serão do mês de maio. Só pra gente fazer uma análise mais legal na continuação da aula, tá? Eu vou colocar aqui o orçado como se fosse o mesmo valor, eu tinha o mesmo valor orçado, eu vou mudar um pouco aqui o quanto que eu gastei. Então eu gastei 110 de internet, 120 de energia, 310 de moradia, 480 na faculdade, 230 aqui na moradia, beleza? Show! Tá aqui, tá pronta a minha tabela. E agora a gente vai conhecer então essa ferramenta tão incrível que vai nos ajudar a fazer relatórios bem legais com a nossa base de dados que nós temos, tá? E para encontrar essa ferramenta, o que você precisa fazer? Olha só, clica em qualquer lugar da tabela que você está trabalhando, então eu vou clicar aqui na primeira célula, por exemplo, tá? E aí você vem aqui na guia Inserir e escolhe essa opção de tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica. Então, guia Inserir, tabela dinâmica, clica na opção, vai abrir essa janelinha aqui, ó, de criar tabela dinâmica. E o que ela vai falar? Olha só, você quer analisar os dados aqui da tabela 2, né? Beleza, tranquilo, tabela 2 está certinho. E você quer colocar esses dados aonde, né? Então, numa nova planilha? Pode ser numa nova planilha, eu só vou dar OK então. Abrir a janela, vou dar OK, ele vai criar uma nova planilha para mim. No caso, ele chamou aqui de planilha 2, tá bom? Vamos renomear isso aqui, vamos chamar aqui de tabela dinâmica nessa planilha, tá? Dinâmica. E na planilha 1 a gente vai chamar de base de dados, tá? Para renomear é só clicar 2 vezes no nome da guia e a gente chama aqui, ó, de base de dados, beleza? E agora eu chego aqui na tabela dinâmica e você vai ver o seguinte, ó, que se eu clicar nela, vai aparecer umas opções aqui do lado muito loucas. Se você clicar fora dela, não vai aparecer nada, né? Então clicou nela, aparece o menuzinho aqui do lado, tá? Não se preocupa, parece muito louco, né? Parece muito doido, mas se a gente olhar com bastante calma e eu vou te explicar aqui bem simples, de uma maneira bem tranquila, como que funciona a tabela dinâmica, tá bom? Esse menu vai aparecer, tá? Se ele não estiver aparecendo para você, você vai ter que clicar dentro da tabela dinâmica com o botão direito e escolher a opção Mostrar lista de campos. Para mim está mostrando Ocultar porque ela já está aparecendo, tá? E aí, o que a gente tem aqui então na tabela dinâmica? Tem a parte de cima e a parte de baixo, tá? Na parte de cima você vai ver vários nomezinhos aqui, vamos ignorar eles por enquanto. E na parte de baixo você tem 4 quadradinhos, que eu chamo de os 4 quadrantes, tá? Então vamos lá. Os quadrantes fazem parte da tabela dinâmica, beleza? E o que esses quadrantes fazem, né? Eles têm aqui alguns elementos, alguns recursos que nós vamos utilizar dentro dos quadrantes, tá? Na parte de cima, o que a gente tem? Tem vários nomes aqui, umas caixinhas de seleção que eu posso marcar, né? E você vai perceber que esses nomes aqui são exatamente o nome das colunas aqui da base de dados, ó. Então, código, despesas e mês, olha só, é exatamente o que vai aparecer aqui. Show? Show de bola. Então o que a gente vai fazer? Vamos dizer que eu quero saber, né? Quero fazer um relatório de gastos mensal. Quanto que eu gastei por mês quanto que eu gastei por mês na minha base de dados, né? O relatório que a gente vai criar vai ser aqui na tabela dinâmica e vai ser de uma maneira muito simples. O que você vai fazer? Primeiro você vai ter que colocar o que você vai filtrar. Por exemplo, eu quero um relatório por mês, então eu tenho que colocar o mês dentro da minha tabela dinâmica, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o mês, vou clicar, vou arrastar e vou soltar aqui nas linhas, que é o terceiro quadrante. Muita atenção, solta nas linhas, tá? Arrasta e solta ali nas linhas. Ele já vai mostrar aqui, ó, abril e maio, são os 2 meses que eu tenho lá. Beleza, faltam os números, né? Os números, quanto que eu gastei no mês. O que você vai fazer? Você vai escolher a coluna aqui da base de dados que te mostra onde está esse valor. Nós temos 2 colunas de valores e o realizado é o quanto que eu gastei. Então eu vou lá na minha tabela dinâmica, vou pegar o realizado e vou arrastar para os valores, tá? Então, sempre que forem números que você vai resumir, você coloca nos valores. Se forem informações de texto, você coloca aqui nas linhas. Basicamente assim. E ele já fez um resumo para mim, ó. Em abril eu gastei 1.210, em maio eu gastei 950. Olha que legal. Outra coisa legal que eu posso fazer é falar assim, dentro desse mês eu quero colocar então o nome das contas. O que eu gastei ali dentro? Um relatório mais avançado, mais legal, né? Mais completo. Então você vai vir aqui, ó, nas despesas, que é onde está o nome da conta, e arrasta e deixa embaixo do mês. O que vai acontecer? Olha só, ele lista abril e lista todas as despesas de abril, uma por uma, ó, e maio, todas as despesas de maio. Você pode inverter também, ó. Se eu colocar as despesas em cima do mês, então se eu arrastar ela para cima do mês, olha o que aparece, ó. Aparece primeiro a despesa e depois quanto que eu gastei em cada mês. Então, energia eu gastei o mesmo tanto, né? E faculdade, por exemplo, teve uma bela diferença nos gastos da faculdade.
e assim por diante, assim vai, tá? Então a gente tem aqui os dados que a gente tem dentro da tabela, tá? Se acontecer o seguinte, ó, se eu vier na base de dados e alterar algum dado, então olha só, eu gastei 180 só na faculdade, lancei errado, era 480, né? Então eu tive uma alteração. Eu posso também incluir alterações colocando outros lançamentos, então eu posso colocar aqui, ó, 65, que é moradia, eu posso colocar no mês de junho, por exemplo, né? Ou, sei lá, no mês de novembro. Vou colocar aqui no mês de novembro. E aí eu tinha um orçamento de 200 e acabei gastando 250. Beleza? Eu coloquei informações novas e quando eu venho para a tabela dinâmica, não está aparecendo, olha só, não está aparecendo a alteração na faculdade, né? Continua 180 e não está aparecendo no mês de novembro e nem nada, né? Para resolver esse problema é muito simples, tá? Você sempre que você estiver utilizando a sua tabela dinâmica, você tem que clicar com o botão direito nela e clicar em atualizar, que aí ele vai trazer novas informações. Olha só, ele atualizou o gasto na faculdade e apareceu novembro aqui em moradia. Beleza? Então a gente já aprendeu bastante coisa legal até aqui, mas dá para fazer outras coisas mais legais e você vai ver a praticidade de você alterar isso aqui. Então, por exemplo, olha só, agora eu não quero mais ver por conta nem nada, por mês, eu quero tirar o mês daqui e deixar somente as despesas, né? Você vai ver que vai dar um resultado aqui, só que vai dar um pouco distorcido. Por quê? Porque, por exemplo, moradia, eu tive 3 lançamentos de moradia, ao contrário das outras que eu tive menos. Então eu não queria a soma desse campo aqui, não queria a soma de realizado, queria a média do realizado, para eu saber quanto que eu gastei em média por mês em cada conta, né? Para resolver isso, você vai ter que clicar com o botão direito aqui nessa coluna, né? E vai vir aqui na opção configurações do campo de valor, tá? Então clica na coluna que está os números, clica em configurações do campo de valor e agora é só trocar essa soma aqui, ó, por média. Então eu cliquei na média aqui, vou dar um OK e agora ele mostra a média para mim, olha só, eu vejo a média de todos os meus gastos da maneira que eu desejei, da maneira que eu queria ter mostrado, tá? Outra coisa legal que você pode fazer, uma coisa bem interessante, é que em vez de mostrar os meses aqui na altura, eu posso mostrar aqui, ó, nessa coluna no mês de maio, nessa coluna no mês de abril, por exemplo, né? E como que eu faria isso? É só eu pegar o mês aqui, ó, e ao invés de eu arrastar para o terceiro quadrante, que é as linhas, eu posso arrastar para o segundo quadrante, que são as colunas. E olha aqui, deixa eu só organizar a largura da coluna, e você vai ver, ó, abril, maio, novembro, então eu tenho todos os gastos exibidos por mês. E aí vai de você decidir como que você quer exibir o relatório, né, da maneira que você achar mais legal. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Por quê? Porque é muito prático. Você não precisa fazer 1000 fórmulas e, mais importante que isso, se você quiser alterar o seu relatório, não precisa alterar todas as fórmulas de novo. Você simplesmente arrasta, troca de lugar aqui, ó, uma informação e o seu relatório já muda automaticamente, tá? Então esse é o poder da tabela dinâmica. Então essa parte de conhecer a tabela dinâmica fica por aqui. Por quê? Porque na próxima aula, né, na primeira aula da maratona, você vai realmente conhecer como que você faz para interligar essas tabelas dinâmicas com controles, interligar elas com gráficos para fazer os relatórios visuais, relatórios bonitos, os relatórios tão famosos que a gente chama de dashboards. A gente já viu muita coisa até aqui. Nas primeiras aulas você conheceu algumas ferramentas e fórmulas do Excel. Na segunda aula a gente também viu fórmulas como o PROC-V, a gente falou de gráficos e agora você conheceu as tabelas dinâmicas. E eu quero saber de você. Você curtiu essa terceira aula? Já deu para ter um gostinho do que vem por aí na nossa maratona do Excel sem barreiras? A maratona vai começar nessa próxima segunda-feira, às 9 da manhã, nunca é demais lembrar, e eu vou liberar o link para vocês aqui mesmo dentro do grupo. Então pode ficar tranquilo, fica dentro do grupo que você vai receber o link para assistir finalmente, né, a nossa maratona. Já tô sem ar, já no aquecimento, imagina quando começar a maratona, né? Antes de finalizar, então, eu quero só responder algumas perguntas que a gente está recebendo, tá? Que é muito importante que você fique sabendo, que você tenha bastante clareza sobre a nossa maratona Excel sem barreiras. Uma das perguntas que a gente mais recebe é até quando as aulas vão ficar disponíveis, tá? Então, nós estamos na pré-maratona, que começou na segunda-feira, né? A gente tem 3 aulas de pré-maratona, que é durante essa semana agora. Na semana que vem, na segunda-feira, começa a maratona propriamente dita, né? Acaba o aquecimento, começa a maratona, segunda-feira, 9 horas. E terça-feira, às 8 da noite, temos a nossa live para fechar com chave de ouro a nossa maratona Excel sem barreiras, tá? Então, no momento em que acabar a live, no momento em que encerrar a live, na terça-feira, depois das 8, todas as aulas saem do ar. Então você pode assistir todas até lá. Segunda-feira você vai ter o dia inteiro para ver a primeira aula da maratona. Na terça-feira você pode ver também a aula de segunda-feira. Porém, acabou a live, sai do ar tudo. Sai do ar a live, sai do ar todas as outras aulas da maratona também, inclusive
inclusive as aulas do aquecimento, que é a aula 1, 2 e 3 que nós estamos vendo aqui. Outra pergunta que a gente recebe muito é se a maratona tem certificado, tá? A Maratona Excel Sem Barreiras, ela não possui um certificado. Por quê? Porque não tem ali uns exercícios necessários, não tem as provas necessárias para eu comprovar realmente que você fez, que você realmente praticou todos os exercícios, tá? Porém, dentro do treinamento Excel Sem Barreiras, você vai ter os certificados de Excel básico, intermediário e avançado, conforme você for dando continuidade, fazendo os exercícios necessários, as provinhas que tem lá, conforme você for comprovando o seu conhecimento, você vai alcançar os certificados, as certificações da Academia Excel, do seu nível de proficiência, do seu nível de conhecimento na ferramenta Microsoft Excel. E como vai ter uma promoção, que a gente já falou nas primeiras aulas, né? O pessoal tem perguntado bastante como que faz para poder participar dessa promoção, tá? É o seguinte, nem todo mundo vai ter acesso a essa promoção, como a gente já falou, a maior promoção aqui da Academia Excel, né, a maior oferta da história da Academia Excel, nem todo mundo vai ter acesso, só vai ter acesso quem estiver no nosso grupo VIP, tá? O grupo VIP vai ser um grupo temporário, um grupo rápido ali, que vai ser somente para você ter acesso a essa nossa super oferta, tá? Esse grupo VIP, então, para você participar, na segunda-feira, quando começar a maratona propriamente dita, eu vou te explicar exatamente o que você vai fazer para você poder entrar nesse grupo e ter acesso a essa super oferta que nós teremos aí do treinamento Excel Sem Barreiras, tá? Que é o treinamento para realmente tirar as barreiras do seu aprendizado de Excel e levar qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada, desde o absoluto zero, para pegar você que não sabe absolutamente nada, te levar por todo o conhecimento necessário do Excel, todo o conhecimento que vai te ajudar a se destacar realmente no ambiente corporativo, tá bom? E então, como a gente está terminando aqui, está encerrando a nossa pré-maratona, né? Está encerrando o nosso aquecimento para a Maratona Excel Sem Barreiras, eu já vou deixar um gostinho para você do que a gente vai ter na maratona, do que a gente vai conhecer, do que a gente vai ver na segunda e na terça-feira, tá bom? Na maratona propriamente dita, você vai conhecer algumas ferramentas, algumas coisas que são imprescindíveis, são fundamentais, que fazem toda a diferença no ambiente corporativo e que ninguém te ensina por aí. Você não vai aprender numa faculdade, dificilmente vai aprender em algum treinamento completo de Excel. Tem coisas realmente incríveis que você, mesmo fazendo cursos completos de Excel por aí, não sabe e teria que saber. Coisas que você realmente vai precisar saber para conseguir se destacar no ambiente corporativo, tá bom? No finalzinho, lá no final, na terça-feira na live, nós vamos aprender a construir os tão famosos dashboards, né? A gente vai aprender aí como criar relatórios e análises visuais bem bonitas, bem incríveis, que vão realmente te ajudar a chamar a atenção do seu chefe, a realmente conseguir evoluir, avançar, ganhar um salário ou passar tranquilamente em qualquer entrevista com as habilidades que a gente vai aprender na maratona. Então você não pode perder de jeito nenhum essa maratona, tá? Não perca de maneira alguma. O primeiro vídeo, a primeira aula vai ser gravada, a gente vai liberar na segunda-feira por volta das 9 da manhã, aqui mesmo no grupo, tá? Na terça-feira a gente encerra com a nossa live, a gente fecha com chave de ouro, a nossa live ao vivo e exclusiva somente para quem está nos grupos, para quem está no grupo da maratona. O conteúdo está realmente imperdível, eu espero que você não perca de jeito nenhum, tá bom? Então a gente se vê na maratona.